Vamos ter início então da nossa escola bíblica dominical neste domingo. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua grandeza, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor é, ó Pai, nosso Criador, o Criador de todas as coisas, o Criador de tudo que existe, no mar, nos céus, na terra, tudo, Pai, tudo que existe, foi o Senhor quem criou. Obrigado, ó Deus, por ser o nosso reforço, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai, nosso baluarte. Nós louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza nessa manhã, nesse estudo, Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja com cada irmão aqui presente, com aqueles, ó Deus, que hão de chegar, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser edificados com a tua instrução, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, irmãos, todos estão a ouvir bem? Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 15 da Confissão de Fé Batista de 1689. Deixa eu só ajeitar. Vamos estudar hoje, então, ainda sobre o arrependimento. E o título é sobre o arrependimento para a vida e salvação. Parte 2, tá? Semana passada, nós estudamos o primeiro parágrafo apenas. E hoje, então, entraremos no segundo parágrafo. Ok. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque. O som está direitinho, parece que está. Esse aqui já é o segundo parágrafo, se alguém tiver aí nas mãos. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens, através do poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provocações. Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Tá pequeno aqui, irmãos, o slide. Opa, desculpa, agora que eu passei. A gente está Olha, a gente consegue botar um pouquinho mais para cá? Isso aqui não, né? Puxar lá. Mas aqui seria o ideal. Pronto, aí. Se conseguir um bocadinho. Mas tá. Se essas cadeiras ficassem um pouquinho para trás, ele ficasse ali onde está a minha mochila, tá? Ah, tá bom. Então, vejamos, meus irmãos. Eu vou ler mais uma vez, tá? Para que os irmãos acompanhem lá no slide. Acho que dá para ver daí do fundo, né? O segundo parágrafo da confissão nos diz o seguinte: considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens, através do poder da sedução, da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provocações. Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Então, meus irmãos, na nossa confissão diz que essa remanescência, tá, de pecado, de corrupção que está em nós é um poder, ou ali consta de um poder, tá? É um poder de sedução, de corrupção que habita nele, certo? Com a prevalência das tentações, então pode cair em grandes pecados e provocações. Pode cair, ok? Então, olha bem, pode cair, mas também pode não cair. Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação.
Então, meus irmãos, no pacto da graça, inseridos nesse pacto, nós temos como reagir, nós temos como agir e reagir no pecado ou contra o pecado. Isso é, fazer com que a gente possa ter alguma ação contrária, no sentido de não pecar. E Deus opera isso em nós, tá? Na semana passada, nós citamos aqui, no primeiro parágrafo, 2 grandes exemplos de homens de fé, fé genuína, que caíram em pecado. Alguém lembra quem são esses 2 homens? Davi e Pedro. Exatamente. Eles foram renovados através do... Renovados através do arrependimento. E por que eles foram renovados? Porque eles criam em Jesus. Eles acreditavam em Jesus. Então a gente pode perceber que a confissão falou ali sobre grandes pecados, certo? Então isso pressupõe que se existe uma classificação de pecados. Poxa, estranho, né? Classificação de pecado. Se pecado é tudo igual, por que então que a gente vai falar de grandes pecados? Por que na confissão, compilada por Charles Haddon Spurgeon, fala de grandes pecados? Que história é essa? Estão me ouvindo bem aí? Então, né? Se pecado é tudo igual, então existem pecados e pecados. Existe então pecado, pecadinho, pecadão? Sim, existe pecado, pecadinho, pecadão. E a gente vai ver isso na Bíblia. Agora, tudo é pecado, ok? O pecado menor, ele tem o impacto de um pecado grande. Não vamos confundir as coisas, tá bem, meus irmãos? Mas tem pecado, pecadinho, pecadão, tem sim. A gente vai estudar isso, tá? Na essência. E todos os pecados, eles são uma transgressão. Mas, porém, nas consequências, existem diferenças. Na gravidade também existe diferença, tá? E é isso que a gente vai abordar aqui. Vamos ver se eu me acho com esse negócio de slide aqui, que é um pouco complicado, não sou muito bom nisso. Então fala lá em grandes pecados. Ui, já está. A confissão nos informa, ok. A confissão nos informa que podemos cair em grandes pecados, o que sugere uma classificação de pecados. A Escritura ensina que na avaliação de Deus, tá? A Escritura ensina que na avaliação de Deus alguns pecados são piores e implicam em maior culpa que os outros. As Escrituras ensinam isso. Alguns pecados causam maior dano. Moisés, por exemplo, classifica a construção do bezerro de ouro como um grande pecado, lá em Êxodo 32:30. Ezequiel, em sua terrível alegoria, disse que depois que Aolá, aqui se referia a Samaria, arruinou-se pela sua infidelidade e a Deus, e Aholibá, referindo-se a Jerusalém, aí os 2 reinos, então divididos, né? Tornou-se mais corrupta. Então, meus irmãos, houve uma comparação aí já entre os 2 reinos, em níveis de pecado. E a gente vai mostrar os textos para os irmãos no próximo slide, tá? João distingue pecados que não são dos que são irremediavelmente para a morte. João 1, 5:16. Então existem pecados que são para a morte. Vamos ver o texto também, tá bem, meus irmãos? Isso tudo sem contar aquela advertência de Jesus acerca do pecado imperdoável, que está lá em Marcos 3, 28 a 30, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem classificações de pecado. A própria Bíblia nos informa sobre isso, tá? Ainda no slide. Precisamos aprender a ver o pecado de forma translúcida, tratar a nós mesmos de forma realista e repudiá-lo e odiá-lo de todo o coração. Porque todos os pecados, em todas as suas consequências, em todos os seus níveis de culpa, meus irmãos, são pecados.
são pecados. Todos os pecados transgridem contra Deus, incomodam a Deus, ferem a santidade de Deus. Vamos ver os textos aqui. Êxodo 32, 30. Algum irmão consegue ler, por favor? Opa. Peço que eu... Está aqui no slide. Se alguém alcançar. Agora subirei ao Senhor. Talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Amém, minha irmã. Moisés olhou para aquilo e falou assim: isso é tão grave, que eu não sei se vai ser possível, se vai ser cabível uma propiciação para vocês. Tá? Ezequiel 23, 11. Alguém pode ler? Perdão, Ezequiel 32, 30. Ou melhor. É que eu tô com um negócio aqui meio coisa. Irmão de Vá viu isso. No entanto, em sua convicção, ela foi mais depravada do que irmão. Amém, irmão? Ela foi mais depravada. Então, comparando os dois reinos, houve uma classificação de pecados nos dois reinos? Houve. Se for mais depravado que a outra, ela transgrediu mais. 1 João 5,16, tá lá? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ora, e Deus lhe dará vida. Afirma aqueles cujos pecados não levam à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por ele. Amém, minha irmã? Viram a distinção? Alguns intérpretes vão falar que esses pecados que levam à morte são pecados contra o próprio corpo. Pode ser adulterar ou homossexualismo, as questões que destroem o corpo mesmo, tá? Contra o próprio corpo. E o que vai nos trazer luz sobre essa classificação de pecados é justamente, meus irmãos, o Catecismo Maior de Westminster. Tá? O nosso Catecismo Batista, ele aborda exatamente da mesma forma. Entretanto, o Catecismo Maior de Westminster, ele é um pouco mais esclarecido, um pouquinho mais completo, certo? E eu coloquei aqui a pergunta 151, que vai nos perguntar o seguinte: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos que outros? Se alguém tiver a Bíblia de Genebra aí, ou a Herança Reformada, tem lá o catecismo, tá? Ou seja, meus irmãos, como que eu consigo observar e entender qual pecado é mais odioso que o outro? Tá? Então diz lá, acompanhe lá. Alguns pecados se tornam mais agravantes, primeiro, em razão dos ofensores. É o que diz na Confissão de Westminster, tá? Vamos entender isso. Se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofício, se forem guias para outras pessoas, cujo exemplo será provavelmente seguido por outro. Um comentário aqui, aí já tem um nível para ser mais odioso, tá? Já tem um nível para ser mais, por exemplo, se eu cometer um pecado, tá? E de repente, um menino de 10 anos, 9 ou 12, não importa por ali, comete um pecado, o mesmo pecado. A gente rouba alguma coisa de alguém, ok? Qual deles é mais odioso? O pecado que eu fiz, embora foi, digamos que eu peguei algo que não era meu, e ele foi lá e pegou também algo igual. Qual é mais odioso para Deus? O que os irmãos acham? O meu. A cobrança é maior. Se tem uma espada no pescoço dele, na minha tem duas. Por quê? Porque eu manuseio a palavra de Deus, tá? Eu ensino a palavra de Deus. E eu estou, por exemplo, onde Deus colocou, eu citei a mim, mas o pastor ou alguém que esteja na liderança, um local onde nós estamos, onde Deus nos colocou
para ter uma conduta irrepreensível. Então a cobrança é maior, gera mais odiosidade. Agora os dois são pecados, ok? É sempre bom estarmos com isso claro na nossa mente, no nosso raciocínio. Tá? Quando Pedro, por exemplo, lá em Gálatas, foi repreendido por Paulo, pegou no colarinho, a conduta dele foi condenada por Paulo. Foi condenada por Paulo. Ele estava arrastando as outras pessoas para um mesmo lado que ele, que era o quê? Fazer a segregação, a separação, judeus e gentios. Então, aí a gente vê um nível de, não sei se existe essa palavra, odiosidade, mas é mais odioso, ok? É a razão dos ofensores. Quem que está cometendo? Quem é aquela pessoa que está pecando? Qual é o ofício dela? O que ela desempenha? Se ela é pai, então já está num outro nível. Por quê? Porque é exemplo para o filho. É um guia para o filho. Vocês estão entendendo? A cobrança vai ser maior. Segundo ponto, vamos ver lá no slide. Isso aqui tem uma luzinha? Tem, né? Olha lá, segundo ponto. A razão das pessoas ofendidas. Então, primeiro ponto, a razão dos ofensores. Agora, a confissão de fé de Westminster, Catecismo Maior, aborda o segundo ponto, a razão das pessoas ofendidas. Se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto contra Cristo, e sua graça contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações contra superiores, pessoas eminentes e aquelas quem estão especialmente relacionadas e a quem devemos favores contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, contra as suas almas e as de quaisquer outros, e contra o bem geral de todos ou de muitos. Por exemplo, o irmãozinho na igreja, tá? O irmão na igreja está precisando de uma ajuda. E você sabe que o irmão está precisando de uma ajuda. Aí tu não estende a mão, tu não ora com teu irmão, não chama para orar, não faz nada. E uma pessoa do mundo, uma pessoa lá de fora, também está precisando de uma ajuda. E tu não chama, faz a mesma coisa, não faz nada. Vocês acham que tem diferença? Tem diferença. É muito mais odioso fazer com aqueles que são irmãos em Cristo do que aqueles que estão lá. Entretanto, os dois são pecados. Lembrem sempre disso. Os dois são pecados. Então, veja o segundo ponto que classifica a razão, é a razão das pessoas ofendidas. É quem está envolvido naquilo, tá bem? Terceiro ponto, pela natureza e qualidade da ofensa. Então, primeiro é quem está pecando, é o ofensor. O segundo, as pessoas ofendidas. E o terceiro é a natureza, a qualidade da ofensa, tá? Se for contra a lei, contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiverem muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações. Agora é o seguinte, porque uma coisa é a gente ter um pensamento e outra é a gente consumar o ato. Estão entendendo? Mas os dois são pecados. Mas qual é o mais odioso? Se a gente pensar no homicídio ou se a gente pegar uma arma e matar? Estão entendendo que existem classificações, níveis de pecados? Tá? De novo aos slides lá. Não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outro irmão, não admitir reparo algum. Por exemplo, não admitir um reparo da própria igreja. Né? Se for contra os meios, misericórdia, juízos, luz da natureza, convicção da consciência, o Espírito Santo está falando, não vai, não faz. E você vai lá e faz. Mais odioso ainda. Tá? A admoestação pública ou particular, não aceitar, como eu falei, a admoestação da igreja, censuras da igreja, punição civil, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos,
pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se forem feitas deliberada e voluntária, presunçosa e impudente, jactanciosa, maliciosa, frequente e obstinadamente, com displicência, persistência, reincidência, depois do arrependimento. Viram os níveis? E o quarto e último, pelas circunstâncias e tempo e de lugar. Se for, por exemplo, no dia do Senhor, em outros tempos divinos, tá, meus irmãos? Vocês acham que pecar hoje e pecar amanhã tem diferença? Tem diferença. Porque hoje a gente deveria estar se consagrando ainda mais, tá? Então Deus odeia mais do que nos outros dias. Se for o dia do Senhor, lá no slide, ó, se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, por exemplo, pecar no culto ou pecar lá fora, o que é mais odioso? No culto. No culto, certamente. Mas lembrando que todos são pecados. Todos são pecados. Eu não estou aqui diminuindo nenhum pecado, tá, meus irmãos? É importante a gente só classificar. Imediatamente, volta ao slide lá, imediatamente antes, depois destes e de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Por exemplo, uma coisa eu pecar no meu quarto, lá trancado. Outra coisa é eu pecar em público, onde as pessoas estão olhando para mim, para você. Vocês estão entendendo? Então existem classificações. Ressalto. Não significa que pode pecar sozinho. Não é isso. Só que Deus, se tu estiver fazendo e levando muita gente ali na praça, a mesma coisa que tu estiver fazendo sozinho, claro que vai pesar muito mais. E é isso que a Bíblia nos fala. É isso que a Confissão de Fé de Westminster está falando. Tem pecado que não necessariamente vai ser preciso, por exemplo, convocar uma comissão de ética, a liderança da igreja, os presbíteros. Uma simples conversa já resolve. Agora, tem outros pecados que são difíceis. Tem outros pecados que, adultério, já tem que convocar. Ok, meus irmãos? Porém, meus irmãos, nós sabemos que para os eleitos de Deus existe um pacto para esses pecadores. Um pacto para esses pecadores. Não há nenhum que faça o bem e não peque. Todos somos pecadores, todos nós somos pecadores. Esta é a triste realidade do homem caído e até do homem redimido. Continuamos a pecar. Mesmo os cristãos, através do poder da sedução, da corrupção habitando neles, podem cair em grandes pecados. Em todos esses que a gente ilustrou, tá bem, irmãos? Adultério de Davi, certo? É um exemplo muito claro disso. Aqueles que subestimam o poder do pecado, certamente cairão nele. Mas esta é a boa notícia. Quando caímos no pecado, esta é a boa notícia, tá, irmãos? Quando caímos no pecado, Deus tem, é um trecho do parágrafo 2, Deus tem um trecho no Pacto da Graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Então vejam, meus queridos, não é só uma condição pecaminosa que nós temos. Nós, os eleitos de Deus, que estamos no pacto, nós temos também a solução para isso. Por exemplo, como a gente ser renovado, como ser reabilitado, certo? Para o bom serviço de Deus. Opa. Lá no slide. Ixi, aperta aqui, empurra ali, tá difícil. É difícil. Ali, ó, estamos ali. Não somos salvos novamente, mas sim renovados. E estamos de volta em uma relação harmoniosa com Deus. Que Deus gracioso
incrível que servimos, né? O parágrafo 1, então, vimos semana passada, tratava de descrentes voltando para Cristo, ok? Lembra que falamos em conversão em anos maduros? Lembram-se disso? Perceba que agora o parágrafo 2 trata com os cristãos voltando para Cristo após o pecado e restaurando a sua relação com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenderam até aqui, meus irmãos? Então a confissão agora ela trata nesse parágrafo sobre os eleitos que caem em pecado. No primeiro, então, a confissão falou daqueles que vêm até Cristo e que estavam no mundo, certo? E foram reconciliados, foram chamados eficazmente, é o que diz o primeiro parágrafo. Agora está falando da renovação para aqueles que estão no pacto da graça. Um pacto para pecadores. Opa, eu acho que é... Jeremias 32, 40. Olha só, vou ler, tá? Acompanhe lá. Farei com eles uma aliança permanente. O arminianismo aqui, meus irmãos, já vai falar que se você pode cair em certos pecados, né? Como Davi caiu, eles vão falar para você que isso não é coisa de crente, que se cair em pecado, perdeu a salvação. É isso que o arminianismo nos coloca, certo? E não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa pode ser como Davi, um homem arrependido, mas muitas vezes, meus irmãos, por uma teologia fraca, inconsistente, o pessoal vai cair em certos erros. Mas o pacto, biblicamente falando, é um pacto permanente, que infelizmente nós adulteramos contra este Deus do pacto constantemente. Porém, o pacto ele é quebrado? Não, o pacto não é quebrado. O pacto permanece permanentemente. Então diz assim, olha o que Jeremias fala. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, mesmo que eles façam o contrário. Tá? E farei com que te temam de coração para que jamais se desviem de mim. Ou seja, existe uma renovação para aqueles que estão no pacto. Vai cair, você vai adulterar contra esse Deus, porém ele vai te reconduzir, ele vai te resgatar, ele vai te renovar por causa do quê? Por causa do arrependimento. João 1, 8 e 9. Vamos ver aqui. Puxa. Ok, eu acho que está aí. João 1, 8 e 9. Algum irmão consegue ler? Está meio longe, né? Afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmão. Tudo que nós estamos falando no parágrafo 2 da confissão está aqui nesses dois versos. Tá? Ele fala sobre uma condição pecaminosa, mas ele fala de um representante também, que nos perdoa constantemente, que nos renova. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E não só isso, meus irmãos, e nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Com base em quê? No perdão. Com base no perdão. Esse eu acerto aqui. Acertei. Este é o teste dos verdadeiros crentes. Um verdadeiro crente sempre será trazido de volta ao arrependimento por Deus. Pode levar dias, meses, anos, mas o pastor não perderá nenhuma das suas ovelhas. Irá procurá-las uma a uma. Meus irmãos, ele diz isso em João 10. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, lembram disso? E que eu também tenho que resgatá-las. E certamente ele fará. Pode ter certeza. Voltando ao slide, às vezes podemos pensar muito bem de nós mesmos e de nossa capacidade de superar o pecado. Aí tem um perigo, tá? Aí tem um perigo. A gente pensa, eu tenho problema nenhum, já superei o adultério, por exemplo. Eu estou tranquilo, já estou curado. Não tem isso? Muito usado essa palavra.
Eu já estou pronto, eu já superei. Eu amo a minha esposa. Maravilha, né? Coisa linda. Esse é o pecado, eu já não cometo mais. Estou livre. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Muito cuidado. Porque lembra o que lemos no início, lá, no título? Porque o poder da sedução está dentro de nós. Lá no slide ainda. E também pensar muito humildemente da corrupção restante em nós e no mundo ao nosso caído, ao nosso redor. Agora deu certo. Deus seria justo e santo se ele nos abandonasse no momento em que pecássemos novamente, depois de estarmos em Cristo. Seria justo e santo. E nos deixar em nosso pecado. Mas como nosso Pai, em seu fiel pacto, ele não nos abandonará, mesmo no meio do nosso pecado, a grande promessa evangélica é que não só todos os nossos pecados são punidos em Cristo, passado, presente e futuro, mas também que devemos buscar o perdão de Deus e do homem. Interessante buscar o perdão de Deus e do homem, né? Isso a gente vai falar no próximo domingo, tá? Todos os dias nós devemos buscar e podemos experimentar o perdão todos os dias. 1 João 1, 9 é crucial nessa discussão. Atenção aí, como eu falei, buscar o perdão de Deus e o homem, né? Vai ficar uma... A gente vai falar sobre isso, tá? Então, no segundo parágrafo, meus irmãos, é mais essa recondução, essa renovação do cristão que está sendo abordado, tá? Então, estamos num pacto, esse pacto é providencial para que nós, pecadores, possamos ser renovados, purificados, ok? Porque o nosso representante é Cristo. Ele é o nosso advogado. E ele intercede por nós. Tá ok? Amém, meus irmãos? Nós vamos dar um intervalo. Nós vamos parar por aqui hoje. Eu combinei com o pastor de fazer bem pausado, de não atropelar muito. Ok? Certo? Então a gente vai ter um tempo ali para conversar, para tomar um cafezinho. E por isso eu fiz um pouco mais curta, porque tem mais capítulos ainda nesse, e eu não conseguiria terminar os outros 3. Então a gente vai terminar na semana que vem. Ok? Eu vou desligar aqui. Pode desligar ali, Nelson, para nós.